Meus caros estudantes do curso de Ciências Sociais, a nossa aula de hoje é gravada, portanto nós não podemos ter nenhum tipo de interação, mas podemos fazer isso ao longo da semana no fórum de dúvidas, né? A gente pode debater os temas aqui da nossa aula de hoje, né? A intenção é concluir a temática que nós iniciamos já lá atrás, né, com o tema da Revolução Inglesa. Hoje nós vamos tratar da Revolução Francesa e a nossa temática é aquela sobre as bases da constituição da sociedade capitalista moderna. Então vamos dar uma olhada nos nossos objetivos e nós voltamos em seguida aqui. O primeiro objetivo é apresentar a configuração social, política e econômica do antigo regime na França. Depois, acompanhar os principais e decisivos momentos da Revolução Francesa. E, por fim, e perpassando a aula inteira, compreender a importância da participação popular no movimento revolucionário. Então vamos lá. Nós falamos, da outra vez sobre o caso da Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, que ocorreu lá no século XVII. O nosso tema hoje é a Revolução Francesa, que vai ocorrer já no final do século XVIII, mas que se constitui um evento importantíssimo para a formação não só da sociedade capitalista moderna, mas principalmente para a forma como se organizam os estados capitalistas de uma forma geral e principalmente sobre a questão ideológica, se a gente pensar introdutoriamente, então a importância da Revolução Francesa, vindo aqui para os nossos slides, pode ser dividida em duas. Primeiro, que a Revolução Francesa concedeu boa parte da ideologia dominante no mundo posterior a ela. E depois que a Revolução Francesa foi uma revolução social de massa, que teve suas consequências posteriores, mas, enfim, portanto, foi a mais radical das revoluções burguesas ocorridas. Vejam, esse aspecto da Revolução Francesa, tanto a questão ideológica, que a gente discute daqui a pouco, mas essa questão da forma como ocorreu a Revolução Francesa nos fornece também uma teoria de situações de crise revolucionária bastante interessante. Isso quer dizer o quê? Que dá para a gente analisar diversos movimentos revolucionários que ocorreram na história da humanidade, desde a Revolução Francesa até os dias de hoje, a partir de uma teoria revolucionária, vamos dizer assim, uma teoria da crise revolucionária que nós podemos extrair aqui do caso francês especificamente. O Lenin, que foi o grande líder da Revolução Russa lá em 1917, ele mesmo vai formular uma teoria da crise revolucionária. Isso está num texto dele que se chama A Falência da Segunda Internacional, e nós vamos encontrar essas características que o Lenin teoriza no processo prático aqui da Revolução Francesa. A gente discute isso no segundo bloco particularmente. No primeiro aqui, nossa intenção principal é tentar caracterizar rapidamente como era a sociedade francesa antes da Revolução e quais foram as razões mais imediatas do processo revolucionário, suas causas ideológicas, enfim, assim como nós fizemos lá com a Revolução Inglesa. Então vamos pensar aqui o que era a França antes da Revolução. Primeiro aspecto importantíssimo é que prevalecia ali ainda o absolutismo. Eu falei para vocês com relação à Revolução Inglesa que o absolutismo inglês era muito frágil, por razões diversas que nós comentamos naquele momento, ao contrário do francês. Assim, o regime absolutista na França, ele foi muito bem construído, portanto ele foi muito mais difícil de se derrubar do que o caso inglês, E isso também explica um pouco
da demora, vamos dizer assim, né, de quase um século para que os franceses pudessem concretizar isso, né? O rei era uma figura onipotente, né? Ele tinha plenos poderes e de direito divino, né? Ou seja, ele era considerado rei por uma determinação ou por uma delegação divina, né? Tem aqui uma frase famosa do Luís XIV, né? Lá em 1766, que diz o seguinte, né? Que é somente na minha pessoa que reside o poder soberano. É somente de mim que os meus tribunais recebem, tudo em primeira pessoa, né? Somente de mim que os meus tribunais recebem a sua existência e a sua autoridade, que eles não exercem senão em meu nome. Permanece sempre em mim e o seu poder nunca pode ser voltado contra mim. Então isso é uma caracterização, né, desse caráter de poderes totais, né, de poderes absolutos, daí o nome do regime ser o regime absolutista, que o rei possuía nesse momento, né? Agora, quando que isso vai se fragilizar no caso francês? Vai se fragilizar quando há uma cisão no próprio bloco dominante, né? E para saber qual é esse bloco dominante, nós precisamos entender como a sociedade francesa estava dividida naquele período. Então a França era dividida da seguinte forma, né? Nós temos lá as ordens e os estamentos. As ordens, elas são duas, né? A ordem que define quais são os homens livres e os servos, né? Os homens não livres. Né? Quer dizer, nós tínhamos aqui dois estatutos diferenciados, né? O direito, inclusive, né? É bom que se lembre sempre, até a ordem burguesa tratava sempre desigualmente os desiguais. Então nós sempre teremos nessas sociedades pré-capitalistas um estatuto diferenciado para homens livres e para homens não livres. O direito burguês, então, trata igualmente os desiguais, né? Ele não elimina a desigualdade, né? Na prática elimina só formalmente, né? Então as ordens determinavam os livres e não livres. E os estamentos, eles determinavam o que nós poderíamos chamar também aqui de classes sociais. Tá? Tem um debate em torno disso aí, mas para nós podemos definir dessa forma. Quais eram os estamentos? Né? O clero, a nobreza e a plebe, que formavam o que se chamava na França de os três estados. Ora, o que eram esses três estados, então, né? Esses estamentos da ordem francesa? O primeiro estado era o clero, né? E o clero, é bom que se lembre, né? A França se mantém como um país de maioria católica, né? Após o processo ali de reforma, né? Nós vimos que a Inglaterra aderiu à reforma do seu jeito, né? Fundando uma igreja nacional, mas tinha outros grupos oriundos da reforma presente, né, os calvinistas particularmente, né, presbiterianos e puritanos, mas ainda tinha um pouco de católicos. A França não, a França vai persistir como um país católico, vai aliás provocar, né, perseguições aos protestantes, né, eles chamavam ali esses calvinistas de huguenotes, né. Nós temos a famosa noite de São Bartolomeu, que os protestantes foram assassinados, né, nas ruas francesas, e muitos expulsos da França, enfim. Então a França se mantém como um país católico e o clero continua a ter uma ascendência poderosíssima, né, sobre o poder político e também tem um poder econômico, consequentemente. Quer dizer, o alto clero, né, o clero mesmo se dividia em alto e baixo clero, né? O alto clero possuía muitas propriedades, né? Muita riqueza dentro da França e também possuía uma intervenção bastante forte com relação à corte, né? Diretamente lá com a nobreza e com o rei. No baixo clero nós tínhamos, né, os que não pertencem à elite da hierarquia eclesiástica, né? Então nós tínhamos lá os padres, né, os curas, né, como eles chamam ali, e muitos deles que viviam nas mesmas misérias que o povo francês vivia nesse período pré-revolucionário. Então o primeiro estado, o clero,
Segundo estado, a própria nobreza, né, os senhores feudais. E o terceiro estado, que eles chamavam aqui de plebe, que tem um papel fundamental no processo revolucionário, era uma grande composição de tudo que não era clero e nem nobreza. Então, o que era o terceiro estado? Né? O terceiro estado reunia pequenos burgueses, né? Ou seja, pequenos comerciantes e artesãos, uma camada média, composta de lojistas, profissionais liberais, a alta burguesia, grandes banqueiros, né, e alguns ligados ao comércio exterior, uma parte do campesinato, né, porque tem aquela outra parte dos servos, né, ainda nos resquícios da ordem feudal, que não eram considerados livres, e os sanculotes, né, os sanculotes eles eram o quê? Eram trabalhadores urbanos, né? Esses grupos todos, quer dizer, né, e essa é uma composição heterogênea, né? Nós temos desde a alta burguesia até trabalhadores urbanos, né, operários urbanos e camponeses não servos. Essa composição heterogênea é o que formava o terceiro estado. Agora, é a ação do terceiro estado diretamente, é a ação política do terceiro estado diretamente que vai provocar o processo revolucionário francês. E é exatamente por ser tratado como um grupo inteiro, né, o terceiro estado, né, desde a alta burguesia até esses trabalhadores urbanos e camponeses, essa composição é que vai lançar as massas populares também no processo revolucionário na França. Né, algo que não ocorreu dessa forma na Inglaterra, por exemplo, que foi o que nós discutimos antes. Enfim, causas imediatas da Revolução Francesa. Primeiro elemento importante, né, um caráter caótico da monarquia absolutista. Caótico em diversos sentidos, né, no sentido próprio de se garantir governabilidade. A manutenção de privilégios da nobreza e do clero. Vejam assim, ali nessa fase final do século XVIII, boa parte da ordem feudal, né, assim, aquela ordem agrária feudal, já estava comprometida na França. Nós tínhamos ainda uma parte considerável, né, que vivia sob aquele regime de servidão, mas boa parte dessa ordem feudal tinha sido já destruída. O que se mantinha eram as classes, né, esses setores ainda da antiga ordem, do antigo regime, como se convencionou chamar, e esses nobres, eles viviam de novas formas da exploração ali da posse da terra, novas formas ligadas a transformações que ocorrem por conta da expansão comercial. Mesmo fenômeno que aconteceu ali na Inglaterra, né, isso vai acontecer na França. Então, a expansão comercial vai provocar nesses setores, vai gerar nesses setores, né, novas formas de exploração da posse da terra, né, de arrendamento, de parcerias e coisas do gênero, né, que não aquelas formas tradicionais da ordem feudal. Então, ainda que essa base agrária da ordem feudal estivesse destruída em grande parte, os mesmos privilégios que a nobreza mantinha durante o período feudal propriamente dito, né, a nobreza e o clero, esses privilégios persistiam. Inclusive, um privilégio que eles tinham do não pagamento de determinados impostos. Esse é o elemento desencadeador do processo revolucionário, né? Talvez a causa mais imediata, mais direta, né, seja essa questão dos impostos, né? Assim como na Revolução Inglesa, na Francesa, o rei vai precisar de mais dinheiro para poder arcar com uma crise econômica por conta de guerras, né, em que a França se envolveu nesse período. Terceiro, né, eu falei agora, né, isenção de impostos diretos para a nobreza e para o clero. Ora, se a nobreza e o clero não pagavam impostos, quem arcava com o peso da arrecadação dos impostos era o terceiro estado, né? Portanto, a burguesia, né, a alta burguesia, pequena, média,
e esses trabalhadores todos. Na França, nesse período, ainda vigorava uma forma de se coletar impostos diferente do que ocorre hoje, né? Diferente na forma, né? De uma certa forma você tem algum processo, né, de retirada, né, de parte de sua renda de qualquer forma, né? Mas enfim, nesse período o Estado não tinha de forma organizada, né, instituições que tinham a função de recolher os impostos. Então como é que funcionava isso? O rei, né, a corte, contratava alguns mercenários, né, como se fosse uma terceirização, né, antes da hora ali, a corte contratava algumas pessoas, né, gente já especializada em fazer isso, que tinham por função arrecadar impostos. Como é que eles faziam isso? Esse povo saía, né, pelas cidades e recolhia à força mesmo, né, dinheiro, enfim, né, qualquer forma, né, qualquer coisa que tivesse valor, até atingir um determinado X, que era o que a nobreza, a corte definia como objetivo, né? Quer dizer, ela contratava o grupo e dizia, olha, vocês precisam me arrecadar tanto dinheiro de impostos. E eles saíam e arrecadavam isso. Tudo que esse grupo conseguisse arrecadar para além do que a corte tinha definido, ficava como lucro desse grupo. Então vocês imaginem que esses grupos, né, quando eles saíam para coletar os impostos, dá para imaginar o tamanho da barbárie, né, que eles provocavam pelas cidades francesas lá fora. E isso é lógico, né, vai provocar a revolta desses setores todos, e essa revolta vai se aguçar, claro, na medida em que eles percebem que a nobreza e o clero participam, né, da vida glamurosa da corte francesa, mas não contribuem com sua parte ali nos impostos, né? Quer dizer, o peso da arrecadação toda cai sobre esses setores do terceiro estado. Um outro elemento importante é a reivindicação do livre comércio, né, e o fim do mercantilismo. Eu falei para vocês já na aula sobre a Revolução Inglesa que essa reivindicação do livre comércio, ela se dava por conta de a corte dar a algumas corporações um monopólio do comércio, né? Então, o que esses setores reivindicavam é que todos pudessem participar do comércio, né? Por isso que é o livre comércio aqui, e o fim do mercantilismo, né? Que é essa política propriamente da concessão de monopólios a algumas corporações. E há uma crise econômica bastante grande, causada pelos gastos nas guerras, né? A Guerra dos 7 Anos, que foi de 1756 a 63, e também a intervenção francesa na Guerra de Independência dos Estados Unidos, que ocorreu em 1776. E eles intervêm ali em favor dos rebeldes estadunidenses na época, né? Contra a metrópole inglesa. Um outro elemento fundamental para se entender a Revolução Francesa são as questões ideológicas, né? Assim, nós temos essas contradições do poder absolutista francês, né? Essas todas que nós tratamos aqui, elas vão se acentuar ao longo do século XVIII, e também ao longo do século XVIII nós temos a formulação, né, e o florescimento de teorias diversas que colocam em questão o Estado absolutista e defendem uma nova sociedade, uma nova ordem baseada na liberdade. Primeiro a liberdade comercial, né, mas essa liberdade comercial vai se tornar no discurso desses teóricos todos uma reivindicação da liberdade de forma geral, né? Daí o lema que vai aparecer depois no processo revolucionário da liberdade, da igualdade, da fraternidade, essa coisa toda, né? Quer dizer, ainda que surgindo ligada à reivindicação da liberdade de comércio, essa liberdade e essa igualdade elas vão ganhar uma proporção político-ideológica maior do que a intenção inicial, e isso tem um aspecto bastante forte, né, na conformação ali das ideias, né, e na oposição dos grupos durante o processo revolucionário.
É razoável lembrar que na base dessas formulações teóricas, o que nós temos na prática é o pensamento liberal, né, que surge ali na virada do século XVII para o XVIII, particularmente na Inglaterra, com John Locke. Eu falei dele na aula passada, né, ele mesmo participou da fase final ali da Revolução Inglesa, né, na Revolução Gloriosa. Nós temos novas teorias sobre o Estado, sobre a organização do Estado e, portanto, né, a organização da própria sociedade. Novas teorias sobre a questão democrática, né, aí o Rousseau vai aparecer como um elemento principal. E o mais interessante é que nenhum desses grandes teóricos, né, desse processo participaram da revolução de fato. Eles são ideólogos do processo revolucionário, mas não são participantes diretos, né, líderes revolucionários. Eu falo isso porque quem veio do ensino médio, né, direto para o curso aqui, pode ter ocorrido isso, né, que é bastante comum, que alguns professores, ao tratar da Revolução Francesa, primeiro que a Revolução Francesa é um negócio chato demais de se estudar, né, no ensino médio, porque a gente não pensa em tirar lições, né, compreensões teóricas disso, até para analisar os dias atuais, né? A gente estuda aquilo por aquilo mesmo, né? E depois alguns professores eles acabam, talvez por não saberem, talvez pela rapidez do processo ali, eles acabam por tratar, por exemplo, o Rousseau, o Voltaire, o Diderot, né, e esse pessoal todo como se fossem líderes da Revolução Francesa, né? E no fim das contas esses três, por exemplo, morreram todos antes da Revolução. O Voltaire e o Rousseau em 1778 e o Diderot, que foi mais radical deles, né, ligado aos artesãos, ali aos trabalhadores urbanos, morreu em 1784, né? Então todos eles morreram antes desse processo todo. Então vamos lá, né? Essas causas ideológicas. O pensamento liberal, né, mais diretamente, contra a ordem feudal e o Estado absolutista, né, se enquadram aqui o Locke, o Voltaire e o Montesquieu. O Montesquieu, particularmente, né, vai apresentar uma nova forma de se organizar o Estado. Essa forma como o Estado brasileiro, por exemplo, se organiza, né, com a divisão dos três poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso é uma ideia do Montesquieu. O pensamento democrático, a partir principalmente do caso aqui do Jean-Jacques Rousseau, e a economia liberal, né, e a ideia do livre mercado que vai povoar a mente desse pessoal todo. Vejam, o pensamento liberal tem um peso fundamental nesse processo aqui, né? Essa ideia de que o livre comércio e supostamente, né, esse livre comércio teria como também resultado, ou caminharia junto com ele a liberdade das pessoas todas, né, um novo direito que trataria todo mundo juridicamente igual, portanto, né, dessa forma que o direito burguês começa a tratar igualmente os desiguais, né? Todos são iguais juridicamente, formalmente, né? Mas não economicamente. Então, essa composição do pensamento liberal, da liberdade de mercado, com a liberdade e a igualdade formais e individuais, né, que prevalece após o processo da Revolução Francesa, isso tudo são elementos presentes até os dias de hoje na legislação de quase todos os países capitalistas. Se vocês pegam a legislação brasileira, vai aparecer lá em algum momento que todo cidadão ou todo indivíduo é livre e igual, né, aos demais, né? Quer dizer, livre e igual juridicamente, né? Essa igualdade não é igualdade social, econômica, mas é uma igualdade de condições. De quais condições? As bases desse direito que nasce do processo revolucionário burguês são dois pilares, né, desse direito burguês, né, o direito ao contrato e o direito à propriedade, né? E isso tudo centrado numa figura que é criada nesse processo, que é a figura do indivíduo.
essa compreensão que nós temos hoje de que nós somos indivíduos singulares, ímpares, né? Quer dizer, todos uns diferentes dos outros, que têm vontades e pensamentos, enfim, né? Sentido na vida de forma diferente, etc, etc. Essa ideia ou essa ideologia do indivíduo foi construída a partir das revoluções burguesas. Eu digo a vocês que nós somos muito mais parecidos do que a gente gostaria de ser, né? Só que a gente não percebe isso diretamente. Esse processo de individualização e a consequência disso, né? Essa característica cada vez mais acentuada do individualismo nas sociedades capitalistas é consequência dessa forma de se pensar, não é? E de se organizar socialmente, né? O mercado seria, como Adam Smith formulou ali mais ou menos, né? Um pouco antes aí da Revolução Francesa, o mercado seria aquela mão invisível, né? Que regula a vida social como um todo. E os indivíduos todos livres e iguais também são livres e iguais para fazer de suas vidas o que bem quiserem, individualmente. Aí se constrói como consequência disso essa famosa ideologia do mérito pessoal, que é extremamente atual, né? Aquela que prega que tudo depende do seu empenho, da sua vontade, da sua dedicação, essa coisa toda, né? Portanto, todos os indivíduos podem atingir, dependendo da sua dedicação e do seu empenho, um ideal construído socialmente também de sucesso, que passa necessariamente, né, essa ideia de sucesso, pela aquisição de uma certa quantidade de bens materiais e também por questões que envolvem o status, né, por não ter outro termo mais preciso para usar aqui. Afinal de contas, esse desejo de ascensão a esses bens materiais é sempre uma ascensão individual, né? Sempre povoa, né, a mente, né, de quem vive dentro dessas ideologias, que essa acumulação de bens materiais não pode ser acessível a todo mundo. Afinal de contas, esses bens materiais eles têm que ser expostos, né? Eles têm que ser desfilados, né, diante das pessoas todas para garantia de algum tipo de status ou de reconhecimento. O fato é que, da mesma forma como nós temos um ideal de sucesso construído nesses termos, nós temos um ideal de fracasso, né, que é a negativa desse ideal de sucesso. Então, o grande poder da ideologia do mérito pessoal, que nasce desse movimento todo, é fazer com que os indivíduos atribuam a si mesmos, né, as razões do seu fracasso. Essa ideologia do mérito pessoal ela não serve para justificar quem alcança esses ideais de sucesso, porque é uma minoria, né? São exceções dentro da sociedade que a gente vive, né? Ela serve principalmente para que individualmente, né? Quer dizer, o indivíduo atribua a si mesmo, né, as razões do seu suposto fracasso, quer dizer, não ter atingido esse ideal de sucesso estabelecido. E assim você deixa de discutir estruturalmente a sociedade, deixa de pensar as contradições geradas pela própria dinâmica da reprodução do modo de produção, de forma que isso auxilia de uma forma bastante interessante a manutenção da ordem tal como é e tal como está. Então, quando a gente falava lá no início que a Revolução Francesa fornece a ideologia dominante posterior a ela no mundo capitalista, é nesses termos também, né, e em alguns outros que não dá tempo da gente discutir aqui, mas é dessas questões que a gente está falando exatamente, né? Fora essa mais prática, né, como eu falei, os estados se organizam a partir das formulações dos revolucionários franceses ali do século XVIII, enfim, né? O direito que nós temos é bastante semelhante ao direito produzido por eles ali. A ideia da democracia, né, assim, que tinha limites já no pensamento do Rousseau, mas ela também despida de alguns elementos mais radicais do próprio Rousseau, também permanece, né, numa associação entre liberalismo e democracia, que é uma associação impossível de se acontecer, né, a não ser no discurso só, né, a não ser só como figura de retórica, né? O liberalismo e a democracia têm muito pouco a ver um com o outro, certo?
Bom, enfim, se a gente continua nessa conversa aqui, tentando pegar os resultados disso para os nossos dias aqui, nós podemos ficar aqui uns 3 meses discutindo esse negócio. Então eu sugiro a vocês que deem uma paradinha aí para tomar uma água e a gente volta em instantes. A Universidade Metodista de São Paulo, por meio dos núcleos de educação à distância e de sustentabilidade, tem a alegria de convidar você a participar de um projeto muito especial e muito legal. É o projeto Minha Terra, Nosso Brasil. Entre seus objetivos, estamos de conhecer os cenários socioambientais das cidades abrangidas pelos cursos da EAD da Metodista e dar voz, cor, sentidos e significados às realidades locais, permitindo a interação e a troca entre alunos e professores. São 3 fases que serão desenvolvidas até meados de 2012. Na fase 1, conhecendo o nosso universo. Consiste no levantamento da área de influência dos polos em funcionamento da EAD da universidade. Na fase 2, com o pé no chão e a cabeça nas nuvens, é o momento de pensar, a partir das inscrições recebidas, que serão identificados quais são os municípios que vão fazer parte desta primeira rodada do projeto. Na fase 3, criando caminhos para construir o futuro. É o momento de pensar globalmente e agir localmente. Nessa fase, grupos multidisciplinares de estudantes e profissionais desenvolverão ações socioambientais que possam contribuir para o desenvolvimento local. O projeto está aberto à sua participação de maneira voluntária. Participe! As inscrições começam no dia 15 e vão até o dia 30 de setembro. Para saber mais e fazer a sua inscrição, acesse ead.metodista.br/minhaterra. Contribua com o desenvolvimento de sua cidade, criando caminhos para construir o futuro. Projeto Minha Terra, Nosso Brasil. Então vamos lá. A intenção agora então desse bloco e o seguinte é a gente discutir 3 fases, né, particulares desse processo revolucionário francês. A gente não tem como não cair de certa forma na narrativa da história, mas eu vou tentar sempre, quem precisa conhecer, né, o evento, enfim, né, para poder extrair elementos teóricos deles, mas eu vou tentar também discutir aquela questão que eu falei no início, de uma teoria da crise revolucionária. Bom, a Revolução Francesa ela pode ser então dividida em 4 grandes movimentos, né? Esses 2 aqui bastante ligados, né? Então 3 grandes movimentos, mas enfim, 4 movimentos. Primeiro, uma monarquia constitucional, que surge ali em 1789, vai até 1792. Uma outra fase, né, que tem a proclamação da República e é conhecida como a fase do terror, que vai de 1792 a 1794. A reação termidoriana, eu falo já o porquê desse nome aqui, de 94 a 1799, que é quando ocorre o golpe do Napoleão. É o 18 Brumário, né? É a data quando ele deu o golpe, lá em 1799. Depois, em 1804, ele vai se tornar imperador e fica até 1815, né, como o imperador francês. Eu falava então lá no início sobre essa teoria da crise revolucionária, né? Se a gente partir da formulação do Lenin, como eu tinha falado, o Lenin ele vai dizer o seguinte, que uma crise revolucionária ela se caracteriza por 3 movimentos, por 3 elementos fundamentais. Primeiro,
uma situação em que nenhum setor da sociedade, nenhuma classe pode continuar a viver como vive, quer dizer, existe um impasse, né? É necessário se organizar isso de outra forma, é necessário uma saída, né? E uma mudança razoável, né? Na forma de se organizar a sociedade para que as coisas voltem a certa normalidade. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é uma cisão no bloco dominante. Quer dizer, a composição de forças, né, que formam ali o bloco no poder, para usar um conceito do Nico Poulantzas aqui, essas frações de classe, né, classes e frações de classe, que se conformam no bloco no poder. Ali ocorre uma cisão, né, portanto, dois movimentos objetivos, né, são duas questões objetivas. E a terceira é uma questão subjetiva, vamos dizer assim, quer dizer, é o elemento subjetivo do processo revolucionário, que é a ação política autônoma das classes que sofrem os processos de exploração, né? No caso francês, o terceiro estado especificamente. Certo? Então, três movimentos. Uma situação de crise acentuada, isso não significa que necessariamente tem que ser uma crise econômica, em que as pessoas estão se tornando mais miseráveis e coisas do gênero. Pode ser uma crise ascensional, né? Quer dizer, depois de um processo de conquistas materiais, o risco de perdê-las, né, pode ocasionar essa situação de crise. Então, primeiro, né, essa situação de crise geral. Segundo, a cisão no bloco no poder. Terceiro, a ação política autônoma das classes que não estão no bloco no poder. Nós encontramos esses elementos todos aqui na história francesa. Então, nós vamos tentar identificá-los aqui. Então, como que vai ocorrer o processo revolucionário? É a primeira fase, né? Isso vai acontecer num período bastante curto. Diante da crise econômica, né, aquela crise que obrigava o rei a conquistar, a arrecadar novos impostos, a criar novos impostos para arrecadar mais dinheiro, né, para cobrir os gastos com a guerra, não conseguindo criar esses novos impostos, o rei é obrigado a convocar os Estados Gerais. Isso acontece lá em 1788. Duas coisas aqui. Primeiro, o que vai fazer com que o rei convoque os Estados Gerais? Os Estados Gerais eles não eram convocados há muito tempo. O que eram os Estados Gerais? Era uma reunião de representantes dos três estados, do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Né? Então, só com a ação aí dos Estados Gerais, né, quer dizer, com a anuência dos três estados, o rei poderia criar novos impostos. Por que ele é obrigado a tomar essa decisão? Ele vai tentar, no processo anterior, quebrar os privilégios de parte da nobreza e parte do clero. Quais privilégios? Aqueles que faziam com que eles não pagassem os impostos. Eles eram isentos, né, do pagamento de impostos diversos. O rei vai perceber o seguinte: eu preciso de dinheiro, não dá para arrancar mais do terceiro estado, portanto, eu recorro à nobreza, recorro ao clero, para que vocês comecem a pagar impostos também. Né? E assim a gente resolve essa questão. O que vai acontecer? Parte da nobreza e parte do clero vai se negar a pagar os impostos. Né? Então, assim, a cisão no bloco dominante se verifica exatamente por essa razão. Né? Assim, parte da nobreza, parte do clero se nega a colaborar com a política do Luís XVI, portanto ele se vê obrigado, né, como única saída, a convocar os Estados Gerais. A cisão está formada. E a crise econômica era generalizada. Quer dizer, setor algum, a não ser uma pequena parte do clero e da nobreza, ainda estava feliz, né, com os desmandos do Luís XVI. Né? O restante, gente da própria nobreza e do clero e o terceiro estado de forma generalizada, todos estavam descontentes com a política do regime absolutista. Então nós temos uma cisão no bloco no poder, a situação de crise, falta então o elemento subjetivo só, quer dizer, a ação política autônoma dessas outras classes. Como que isso vai acontecer?
A reunião dos Estados Gerais funcionava assim, né? Os 3 estados se reuniam, né? E os 3 estados deveriam votar como uma assembleia única e de forma individual. Isso significa que o primeiro, o segundo e o terceiro estados, eles tinham direito a um voto cada um, né? Então cada um votava uma única vez, de forma que sempre, né, na reunião dos Estados Gerais, o terceiro estado levava a pior, né? Claro. O primeiro e o segundo estavam ali umbilicalmente ligados, né? Então na hora de votar qualquer questão, o primeiro e o segundo estado votavam juntos, o terceiro estado votava sozinho e ia perder sempre. Aí vem a ação política autônoma, né? O que vai acontecer? Primeiro, o terceiro estado tinha um número de representantes igual à soma dos outros 2 estados juntos. E ali no dia 17 de junho de 1789, o terceiro estado proclama os Estados Gerais como Assembleia Nacional. E o que vai acontecer de interessante, que mostra de novo a cisão no bloco dominante? Alguns nobres e boa parte do clero aderem a essa atitude do terceiro estado. Olha, então vamos recompor as coisas. Nós temos uma situação de crise generalizada, há uma cisão no bloco dominante por conta da tentativa do rei de impor a cobrança dos impostos à nobreza e ao clero. Ele convoca os Estados Gerais. O terceiro estado, como se via em maioria e sabia que tinha base social, né, quer dizer, gente descontente o bastante para segurar, né, sustentar socialmente e politicamente mudanças, o terceiro estado dá um golpe dentro dos Estados Gerais, se proclama, quer dizer, proclama os Estados Gerais como Assembleia Nacional, uma Assembleia Nacional que tem por objetivo fazer uma Constituição e, portanto, quebrar no meio o Estado absolutista, né? E ao se proclamar como Assembleia Nacional, o terceiro estado recebe apoio de parte da nobreza e parte do clero. Então está aí a conformação dos 3 movimentos juntos, né? Uma ação política autônoma do terceiro estado que estava alijado ali das decisões, né, e sofrendo o peso dos desmandos do regime absolutista. O que vai acontecer então, né? No dia 20 de junho, claro, o rei reage, né? Fecha a Assembleia Nacional, né? Os Estados Gerais, e os representantes dos 3 estados, né, como Assembleia, se reúnem em torno do compromisso de não desfazer a Assembleia enquanto não fizessem uma Constituição para a França. Né? Então eles vão se organizar como uma força política, né, que tem o objetivo de quebrar no meio o Estado absolutista. Vejam, só um detalhe aqui, né, para me referir de novo lá à teoria do Lenin. O Lenin vai falar, né, pensando nos nossos tempos, né, no século XX, enfim, ele vai falar de uma ação política autônoma, aí já em sociedades capitalistas, né, organizadas. Uma ação política autônoma dos trabalhadores, né, ele vai falar diretamente, que agem através da direção ou agem a partir de uma organização revolucionária. No caso do Lenin, especificamente, ele está falando do Partido Revolucionário, né, um partido novo tipo, como ele defendia lá nos tempos dele. O que vai acontecer na França? Ora, na França nós não temos partidos organizados, partidos políticos, né? Não partidos eleitorais como esses que nós conhecemos, né, mas que podem ser também, mas partidos que nesses momentos de crise revolucionária assumem a postura aí de direção, né, de indicar o caminho a seguir no processo revolucionário. O que o terceiro estado faz então, ao se proclamar como Assembleia Nacional e ter o apoio de parte do clero, parte da nobreza, né, e da população de uma forma geral, é agir como o partido revolucionário, quer dizer, o terceiro estado se torna a organização revolucionária por excelência, né? Quer dizer, quem importa, no fim das contas, um projeto histórico diferenciado, né? Quer dizer, a construção de uma sociedade
nova, de uma sociedade diferente. Bom, então o rei reagiu e eles permaneceram firmes na ideia da Constituição no dia 14 de julho. E geralmente a Revolução Francesa ela aparece com essa data, né? O 14 de julho. Dia 14 de julho ocorre a queda da Bastilha. O que era a Bastilha, né? Essa foto aqui do lado, né? Que mostra, é uma pintura, né? Que mostra aqui umas torres em chamas e tal. É uma representação da Bastilha. E o que era a Bastilha? A Bastilha era uma grande prisão, e uma grande prisão de presos políticos. Então, os revolucionários franceses e a população, de uma forma geral, vai atacar a Bastilha, vai destruir a Bastilha e libertar os presos políticos que estavam aí, né? Isso aqui era um símbolo, né? Era um símbolo do poder absolutista, e ao ser atacado e destruído, isso representa o fim do regime absolutista na França. Junto com isso, né, tem o processo que foi conhecido como o Grande Medo, né, que foi uma série de grandes revoltas camponesas pelos campos franceses, aqueles camponeses principalmente que viviam ainda sob a forma, né, sob o estatuto feudal, né, mas aqui também nós tivemos a ação de camponeses ligados a camponeses já livres, né, enfim, que não viviam mais nessas relações especificamente. Esse Grande Medo ele se resume ao assalto às casas dos senhores, em muitos casos o assassinato da família, né, dos nobres que tinham ali a posse das terras, enfim, né. Esses camponeses vão, no fim das contas, reivindicar alguma forma para a época, né, de reforma agrária, né, que de fato vai acontecer no processo revolucionário depois. Então a grande tarefa desses camponeses era a de eliminar, né, resquícios da ordem feudal que persistiam ainda na França. E por fim, no dia 27 de julho, o rei acaba cedendo e concorda com a Assembleia Nacional, concorda com a Constituição, e por fim essa primeira fase da Revolução, quer dizer, né, a fase da virada do poder político se consolida, né? Mas ainda não se consolida totalmente. Por quê? Porque o rei persiste rei, né? Ainda que numa monarquia constitucional e não mais uma monarquia absolutista, mas persiste ali o mesmo rei. Isso vai mudar logo aqui, né? Quais são as principais conquistas dessa fase, então, né? Aparece ali a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, que é diferente da Declaração dos Direitos Humanos, hein, que vai aparecer só no século XX, né? E que mesmo assim merece ser estudada e criticada e tal. Mas essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um grande manifesto liberal. É um grande, daquilo que a gente falava, daquelas raízes ideológicas, né, do processo revolucionário francês. Essa declaração é um grande manifesto liberal. É claro que representa um avanço tremendo, né, diante da ordem anterior. Assim, nunca pode esquecer que o pensamento liberal surge como um pensamento revolucionário, porque ele surge diretamente ali na luta contra a ordem feudal, e vai depois se tornar um pensamento conservador na medida em que a sociedade capitalista consegue aprofundar suas raízes, né, e se consolidar e lançar seus tentáculos pelo mundo afora. Um outro elemento interessante dessa fase é a secularização do clero, quer dizer, o clero deixa de ser o centro, né, da Igreja Católica, né, Roma especificamente, perde em grande medida o poder sobre o clero francês. A eleição de bispos e padres começa a ocorrer, né, e eles estão todos submetidos ao poder do Estado, né, e a Igreja perde grande parte das suas riquezas. A Igreja chegou a ser dona de 1/3 das terras francesas, né? Então a Igreja vai perder grande parte da sua riqueza e o clero vai perder grande parte de sua influência, mesmo porque ele fica restrito à eleição dos bispos, principalmente, né, esse alto clero, que era quem fornecia
ideologicamente, né, e nesse caso, né, dos bispos do alto clero, também economicamente e politicamente, né, fornecia ali uma solidez ao Estado absolutista, esse povo então vai perder em grande parte seu poder e vai perder consequentemente muito das suas riquezas. E uma outra conquista dessa fase é a Constituição que surge ali em 1791. Né? O resultado disso é uma monarquia moderada, comandada pelos donos da fortuna, com voto censitário e divisão dos poderes. Né? Quer dizer, a Assembleia Legislativa começa a existir, portanto, o rei não é mais... Vamos pensar assim, o rei não é mais o todo-poderoso, né? Ele não é mais o rei absoluto, né? De poderes totais. Ele precisa dividir isso agora com uma casa legislativa. Mas o resultado dessa primeira fase, até pela adesão, né, que tem de parte da nobreza e de parte do clero, o resultado dessa fase é um resultado ainda moderado, né? Quer dizer assim, quebra o regime absolutista, mas mantém, né, em grande parte, economicamente, né, principalmente, e politicamente, alguns privilégios. Ou seja, a criação do voto censitário tem qual o objetivo? O objetivo de fazer com que somente quem tem o poder econômico participe das decisões políticas. O voto censitário, o censo ali é feito por renda, né? Assim, quem tem mais dinheiro tem direito a voto, né? Quem tem menos ou não tem nada, não tem direito a voto e não tem direito à voz política. Então, é uma grande vantagem de ter quebrado o regime absolutista, mas ainda é algo bastante moderado, né? Isso vai mudar radicalmente na fase seguinte. A fase seguinte é essa que ficou conhecida como o terror, né? Particularmente aqui de 93 a 94, né? 92 tem a República, né? Mas 93 a 94 essa fase do terror. Por que ganha esse nome de terror, né? Veja, a própria... nós vamos ver já, né, as conquistas dessa fase. Esse período foi importantíssimo, né, para que a França de uma vez por todas varresse do seu território tudo que lembrava ao antigo regime. Ela conseguiu, essa fase vai resolver isso. E vai resolver isso de que forma? De uma forma bastante violenta, né? A guilhotina vai funcionar diariamente ali, várias vezes ao dia, arrancando a cabeça de tudo que lembrava a ordem anterior, né? E depois vai também servir para arrancar a cabeça desses que radicalizam o processo revolucionário. Então é conhecido como terror por conta dessas matanças, né? Mas cumpriu um papel fundamental, né? Para a própria burguesia mesmo se consolidar depois no poder político, né? Então, cuidado com esse terror aí, que parece assim, é um desvio, né? Não é um desvio, é um momento importantíssimo do processo revolucionário, e todas as revoluções burguesas, todas as revoluções em qualquer momento da nossa história, as que já passaram e as que virão, todas elas são resolvidas de forma violenta. Isso não é porque revolucionário gosta de violência, né? Mas é porque o embate entre as classes, né, ou entre os grupos de interesse, ele ocorre e ele vai se resolver somente dessa forma, né? O Marx dizia lá que a violência é a parteira da história, né? O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a história ela vai se desenrolando e se desenrola sempre por esses processos que são mais ou menos violentos, mas sempre processos violentos. Infelizmente, né? Ninguém gosta disso, né? Mas a coisa acaba acontecendo assim. Então essa fase aqui, ela é marcada pela predominância das classes inferiores, né? Particularmente aqui a gente está falando dos setores médios, a pequena burguesia, né? Particularmente, e pelas ideias de Rousseau. Então aquelas ideias mais radicalizadas do Rousseau, elas são resgatadas, né, nesse processo. E a principal causa
A principal causa desse período aqui, né, dessa fase de radicalização, são as esperanças frustradas do proletariado e do campesinato. Olha, eles passaram pelo processo revolucionário inicial, destruíram a Bastilha, os camponeses destruíram a ordem agrária, né, participaram ativamente, né, junto ali, né, componentes que eram do terceiro estado, participaram ativamente do processo revolucionário, acreditando de fato que eles estavam lutando por uma sociedade da igualdade, da liberdade, da fraternidade, aquela coisa toda, né? Uma sociedade nova. E aí qual que é o resultado que eles veem disso, né? Aquela monarquia moderada, o rei continua lá, o voto é censitário, a exploração deles persiste a mesma, né? Portanto eles se veem frustrados, né, com o resultado da revolução e se veem frustrados até pela participação deles mesmos, né, no processo revolucionário. Então eles vão forçar essa radicalização, né? Setores médios, os trabalhadores urbanos e os trabalhadores do campo. Então como que isso vai acontecer? No dia 10 de agosto de 1992, a Convenção Nacional convoca uma nova Constituinte, que ficou pronta só em 1793, proclama a República, julga e mata o rei. Tudo em 1793. Ora, fora essa pressão, né, do descontentamento dos setores mais inferiores aí da sociedade francesa, existia uma ideia de que a própria corte, né, a que permanecia, enfim, né, o rei continua ali governando, havia rumores de que o rei pedia a forças externas, né, a Áustria, a Prússia, que o auxiliassem no sentido de recuperar o seu poder absoluto. Então, assim, eles saíram com uma constituição nova, aquela monarquia moderada, e parecia para eles ali, né, havia rumores de que o rei conspirava, pedindo ajuda externa, né, para os seus outros amigos reis por ali, para que pudessem intervir na França e assim ele pudesse recuperar os seus direitos de poder absoluto, né? Quer dizer, ele tentava um retorno à ordem anterior. Esses rumores, né, somados ao descontentamento do proletariado urbano e dos camponeses, é que provoca essa cisão e essa radicalização. E o rei acaba sendo executado e aparece aqui a Primeira República Francesa. Nós vamos ter 3 repúblicas francesas. Tem essa, depois de 1848 outra, aí tem o golpe do sobrinho do Napoleão, né? Essa república dura até 1804, né? O primeiro Napoleão. Aí vem o segundo Napoleão, aí isso vai até 1848, cai o último monarca. O sobrinho do Napoleão, Louis Bonaparte, ele é eleito presidente da República e vai dar um golpe de Estado também, ali em 1852, se autoproclama, né, imperador, como Napoleão III, e vai ficar, né, uma nova restauração monárquica, portanto, até 1871, que é quando ele é deposto, né, tem a Comuna de Paris, né, um evento importantíssimo ali, enfim, e aí se restaura de novo a República, né? Então assim, nós tivemos três repúblicas nesse processo, né? Uma outra coisa curiosa aqui, quem está falando aqui, né, de uma nova Constituição já, isso tem livros escritos por aí, tá? E tem muita gente tonta que fala disso pelos cotovelos, né? Dizendo que o Brasil é ruim do jeito que é atrasado, é politicamente instável e essa coisa toda, porque o Brasil teve constituições demais, né? Então, já ouviram isso? O Brasil teve muitas constituições, isso é que torna o Brasil essa instabilidade, essa república de bananas, essa coisa toda e tal. Ora, se isso fosse verdade, se ter muitas constituições fizesse de um país menos organizado ou mais instável, a França seria a instabilidade em pessoa, né? Porque eles tiveram um mundo de constituições.
Cada queda e restauração de monarquia e de república tem uma, duas constituições envolvidas aí. Acho que ninguém fez tantas quanto os franceses, né? Fez mais do que nós brasileiros, né? Então, esse tipo de argumento é furado, tá? Não se utilizem disso, né? Não é por conta do registro jurídico em papel que um país se torna instável politicamente e economicamente, né? Isso se deve a razões econômicas mesmo e às disputas, né, das frações de classe, o que torna também a política um setor bastante instável aqui no nosso caso, no caso brasileiro, certo? Bom, há nessa fase ainda, né, uma ameaça de invasão externa, né? A nobreza mais conservadora, como eu falei agora há pouco, né, e a própria corte faziam apelos ao exterior em nome da restauração da ordem, e são atendidos, né, pela Áustria e pela Prússia. De fato, a França vai entrar em guerra com a Áustria e a Prússia, e vários vão acreditar que os desastres militares, quer dizer, a campanha militar cheia de derrotas, né, que os franceses vão levar a cabo nesse período, resultavam, na verdade, de um conluio do rei com as forças externas, né? E isso deu a brecha para a caça às bruxas. Quer dizer, a hora que se convenceram, né, de que até a derrota do exército francês nas frentes de batalha, isso fazia parte de um conluio, né, dos militares, né, dos comandantes militares e o rei, para tentar favorecer a entrada dessas forças estrangeiras e restaurar a ordem antiga, né, isso vai começar a gerar uma caça aos responsáveis, né, por essas derrotas francesas, aos responsáveis por essa conspiração. E sempre quando a gente, em qualquer momento, até na vida mais particular ali dentro da família, né, quando alguém começa a viver dessas teorias da conspiração, nós sabemos que o resultado disso é sempre uma caça às bruxas de qualquer forma, né? Quer dizer, é necessário punir os culpados, né, encontrar os que estão envolvidos com isso, e é claro que nesse processo se comete injustiças diversas também, né? Então teve gente a dar com pau que morreu aí, né, sem nem ter nada a ver com esse negócio, né? Mas enfim, é parte do processo, né? Não é que seja um processo sempre justo. Em 1793, então, né, particularmente, é formada a Junta de Segurança Pública, composta por 12 membros. Aqui a gente tem a figura do Robespierre, né, como principal dirigente. E essa Junta de Segurança Pública que durante um ano vai comandar com mãos de ferro a França e que vai fazer a guilhotina funcionar diariamente lá na França e durante um bom tempo. Depois eles mesmos, né, os da Junta de Segurança Pública, vão passar por lá depois, né? Dizem que a guilhotina é a forma mais humanizada de se matar alguém, né? A ideia é que, como o cérebro responde, né, a dor, né, é uma resposta do cérebro, se você cortar rapidamente, né, a comunicação com o cérebro, não existe dor, né? O fato é que ninguém veio contar depois se dói ou não, né, o negócio mesmo. Mas eles inventaram isso com essa ideia, né? O Robespierre mesmo depois foi decapitado na guilhotina também. Principais grupos dessa fase, né? Os girondinos, que apoiavam-se nas províncias, eram republicanos, mas não eram radicais, né? E desconfiavam do proletariado, quer dizer, eles não gostavam muito dessa inserção do proletariado na cena política, né? Quem compunha aqui os girondinos era a burguesia de negócios e os comerciantes. Os jacobinos eram os mais radicais, né? Radicais de classe média, eu falei, né, que os setores médios têm um peso fundamental aí, média e pequena burguesia, defensores de uma república contrária aos girondinos. Os jacobinos defendiam uma república a partir lá das teses mais radicalizadas do Rousseau, como eu falei agora há pouco. Um trecho de um discurso do Robespierre aqui de forma rápida. Ele vai dizer lá: a ideia mais extravagante que pode nascer na cabeça de um político é a de acreditar que basta um povo entrar no território do outro de armas na mão para fazê-lo adotar suas leis e constituição. Antes que os efeitos de nossa revolução se façam sentir no exterior, é preciso consolidá-la internamente.
pôr ordem nas finanças, conter as malversações, armar o povo e a Guarda Nacional, fazer tudo o que o governo pretendeu impedir até agora. Isso aqui é um trecho breve, né, de uma forma que o Robespierre tem de explicar, né, a ação dos jacobinos nessa fase do terror, né? Quer dizer, o governo impediu que se fizesse, que se levasse a revolução às últimas consequências até aquele momento, e o que o grupo dele está fazendo é exatamente isso. Conquistas dessa fase do terror, né? Como eu falei, de 93 a 94 mais especificamente. Eles decretam o fim da escravidão nas colônias francesas, o fim do direito de primogenitura, e portanto isso mexe com o direito de herança, expropriação de terras, parcelamento e venda em condições favoráveis aos mais pobres e aos camponeses particularmente, né? Daí aquela reforma agrária reivindicada por eles, isso tem um problema para eles político depois. Fim da prisão por dívida, que ocorria ainda por ali, fim das indenizações à nobreza, e tabelamento de preços de produtos essenciais e perseguição aos comerciantes abusadores. Essas são as conquistas principais dessa fase aí. Isso aqui vai gerar dois problemas especificamente. Primeiro problema, ao conceder as terras ao campesinato e a boa parte da população mais pobre, essa fase anula politicamente esses setores. Quando eles se tornam proprietários de terra, eles deixam de intervir politicamente. Então eles perdem essa importante base social, né, de sustentação, né, desse processo mais radical da Revolução. Um segundo elemento importante é que eles vão atender muitos interesses de setores médios e vão deixar um pouco de lado os interesses dos trabalhadores urbanos. Esses também vão começar a olhar com desconfiança a possibilidade de intervir na política diretamente também, né, de forma revolucionária. Então eles perdem essa base social também. E entre eles mesmos, né, essa perseguição a alguns comerciantes vistos como gente que abusava, né, da boa-fé do povo, vai gerar também a perda desse pessoal como base social. Então o que vai acontecer é que esse período de radicalização vai contemplando alguns setores e desgostando outros setores, esse processo vai isolando os jacobinos aí, de forma que eles são presas fáceis para a reação que vem em seguida. E aí é bom a gente dar uma paradinha a mais aí e voltamos já para discutir a última fase. Bom, voltamos aqui. Então, eu terminei falando que esse processo de radicalização, embora tenha realizado tarefas importantíssimas, né, a abolição da escravidão nas colônias francesas, enfim, vai provocar um isolamento contínuo, né, desse grupo que proclama a República na França, porque contempla os camponeses com as terras e esse pessoal se retira da cena política, não contempla interesses específicos do proletariado urbano, esse pessoal começa a ter um pé um pouco atrás, não é? Com relação à continuidade do processo revolucionário, quer dizer, eles sofrem perdas materiais e perdas humanas, né, nesses processos, nessas viradas bruscas da Revolução, e não veem seus interesses atendidos, então eles vão também se retirar do processo. Alguns elementos da própria pequena burguesia, né, e da média e alta burguesia, os comerciantes, também vão retirar qualquer tipo de apoio a essa fase, por conta da perseguição que sofrem, por conta
do tabelamento de preços, que quebra um pouco as expectativas de lucratividade que tinham, enfim, de forma que esses setores se isolam cada vez mais e isso gera um descontentamento generalizado. Esse descontentamento é resolvido por um novo golpe dentro do processo na Revolução, que ficou conhecido como a reação termidoriana. Por que é termidoriana o nome? Porque quando ocorreu a Revolução na França, e particularmente nessa segunda fase, né, da Revolução Francesa, eles mudaram o nome dos meses. O nome dos meses tem relação com fases, né, de calor, de frio, enfim. Né? O termidoriano vem do mês do termidor, né, que é o mês do calor, que vai de 19 de setembro a 19 de julho a 18 de agosto. Essa reação vai ocorrer nesse período, né? Portanto ela carrega esse nome. Né? É uma reação conservadora, né? Quer dizer, é um grupo que vai se apossar do poder político que representa assim, um passo atrás no sentido de frear o avanço, né, dessas posições mais radicais da Revolução Francesa, mas representa, na verdade, a tentativa de consolidar os interesses burgueses especificamente, né, e isso vai se gestando, né, de uma forma sempre contraditória na história francesa ao longo do século XIX. Depois, né, portanto, né, isso explica em parte a instabilidade política deles. Né. Então é uma reação conservadora. E ali em 1795 nós tínhamos aqui, de novo, ó, uma Constituição nova, o retorno do voto censitário, masculino e somente para alfabetizados. Eles criam duas câmaras e o diretório. E esse diretório era o quê? O diretório era o responsável pelo poder executivo. Né? Então eles não tinham um presidente ou um primeiro-ministro, mas era um diretório composto por 5 membros. Certo? Esses 5 membros escolhidos, né, pelas duas câmaras que tinham o poder executivo nas mãos. Tanto a chefia do Estado quanto a de governo. Né? Nessa nova Constituição, só para a gente perceber, né, a mudança de posição daquelas ideias mais radicalizadas dos jacobinos para esses que reagem aqui, na nova Constituição aparece que é sobre a manutenção da propriedade que se assenta toda a ordem social. Isso aqui é um lema liberal ao extremo, né? Assim, eu não lembro se nós conseguimos tratar disso na aula sobre a Revolução Inglesa, mas o John Locke é quem vai formular primeiro essa ideia de que a riqueza é produto do trabalho, portanto, a propriedade precisa ser preservada, né? Propriedade é um direito inalienável, né? Quando Locke vai justificar a origem do Estado, ele vai se utilizar dessa formulação, né? Ele vai falar que lá no estado de natureza todo mundo vivia bem, todo mundo era livre, e alguns usavam da sua liberdade para não fazer coisa alguma, e os outros usavam da sua liberdade trabalhando. E o Locke vai dizer que ao transformar algum recurso natural, aquilo se torna propriedade, né? Quer dizer, aquele recurso natural transformado pelo trabalho humano se torna propriedade desse que o transformou. Portanto, a acumulação de riqueza material significa a acumulação de uma porção de coisas resultado de trabalho. Né? O que é uma grande besteira. Né? Hoje em dia tem muita gente que acha isso, né? Que se enriquece porque se trabalha muito. Né? Não tem ninguém que fica rico porque trabalha. Né? Ficar rico explorando o trabalho dos outros, né? Mas rico porque trabalha, nós não temos isso. Né? Então essa ideia da defesa da propriedade privada, para o Locke, né, é a razão do surgimento do Estado. Né? O Estado surge com essa função. E a propriedade privada se torna um direito inalienável do indivíduo nas sociedades capitalistas. Né? Bom, a fase também é marcada por acentuada corrupção, ostentação de riqueza pelos homens do Estado e fome nos bairros pobres de Paris. Os jacobinos ainda tentaram organizar um levante em 1796, né, para reverter a questão, mas isso fracassou e foi a última tentativa de converter a Revolução Francesa num movimento real, né, de melhoria econômica
da vida das classes inferiores, né? Esse levante fracassa por quê? Por causa daqueles motivos que eu já tinha levantado antes, né? Assim, o proletariado urbano vai ter o pé atrás, os camponeses saem da cena política e a própria pequena e média burguesia não estão tão afim assim de entrar numa briga nova. Se vive uma crise econômica brutal, né? Por causa da guerra que persiste e das condições internas, ao ponto que em 1797, né, a crise chega a tal ponto que a circulação de papel moeda na França foi abolida. Aí muitos ricos, nesse processo também, quer dizer, se vive um processo inflacionário, né, por conta da crise econômica, todo o processo inflacionário faz com que a moeda se desvalorize, né, no caso deles brutalmente, de forma que chegou a um certo ponto que não havia mais sentido em circular papel moeda, né? Quer dizer, eles voltaram a fazer escambo, né? Quer dizer, trocar as coisas diretamente, porque não fazia sentido a utilização do equivalente universal aí. Claro que teve muita gente da média burguesia e da alta burguesia que perdeu muito com esse processo de crise, né, que vai, né, a gente escreve aqui, chega a empobrecer, né, pode ter um caso ou outro, né, mas que vai perder muito com esse processo de crise, e isso vai gerar também insatisfação. Insatisfação generalizada, né, nesse caso aqui, né, em todos os setores, né, desde os camponeses lá, os camponeses eles saem da cena política, né, eles vão ficar lá no cantinho deles, cultivando a terrinha deles como proprietários. Mas desde os trabalhadores urbanos até a alta burguesia, o que você tem é um clima generalizado de insatisfação. Tá? E isso vai gerar um fenômeno diferente lá na França. Ora, essa própria situação de crise favorece saídas messiânicas. Por que era o Napoleão? O Napoleão ele era, né, um sujeito um militar, né, um sujeito do exército. Ele vai conseguir. Era um grande estrategista, né? Tem gente hoje que tem revisto isso e tal, mas enfim, ele era um sujeito corajoso no mínimo, né? Mas um grande estrategista. Ele vai conseguir algumas vitórias nos campos de batalha ali com os franceses, e as notícias do heroísmo do Napoleão e das coisas que ele faz na frente de batalha, claro que isso já, né, de forma mistificada, isso vai chegar à França, né, e vai fazer com que os franceses vejam o Napoleão como um grande salvador, né, não só da França lutando ali contra seus inimigos, mas um próprio salvador da França. Né. Numa condição de crise extrema como a França vivia aqui, é muito possível saídas à direita, né, essas saídas messiânicas, né, quer dizer, o surgimento de grandes figuras que prometem a salvação, né, do país todo, caso permitam com que ele chegue ao poder. Né. Se vocês pegam a situação que permite a ascensão do fascismo na Itália, a ascensão do em 22, né, na Itália, a ascensão do nazismo na Alemanha em 33, o que nós temos antes disso é uma situação semelhante, no caso alemão principalmente, né, uma situação de crise desgraçadamente terrível, que arrebenta principalmente com a população mais empobrecida, que serve de base social para saídas messiânicas, né? E particularmente os setores médios, né, que vivem do terror, né, da proletarização, eles servem de base social facilmente para essas saídas todas, né? Veja o que aconteceu aqui no Brasil mesmo, em 64, né, no golpe militar, né? Então Napoleão surge como um herói e salvador, né, do povo francês, né, e incorruptível, né, porque a corrupção era um problema gravíssimo que eles viviam nessa época, e o Napoleão dá um golpe, né, no dia 18 de Brumário, que no nosso calendário é o dia 9 de novembro de 1799. Como eu falei, ele vai então assumir como cônsul, né, ele vai criar essa ideia do consulado, mas em 1804 ele se torna o novo imperador francês, né? E vem a restauração monárquica e depois segue aquele processo que eu tinha falado para vocês. Enfim, essa é assim, e rapidamente, né? É até
seria até pretensão demais, né? Querer em tão pouco tempo, né, tratar de um período tão vasto e tão rico. Mas em linhas gerais esse é o caráter da Revolução Francesa, né? O que importa mais para nós não é, claro, decorar esses eventos todos, né, e as datas todas, mas entender o processo, né, o desencadear desse processo, né, as contradições que cada fase gera e como ela é superada pela outra, não é? Isso é mais interessante e dá para extrair daí, para quem quiser estudar a ciência política particularmente, dá para extrair do exemplo da Revolução Francesa esquemas teóricos interessantíssimos, como esse da crise revolucionária, por exemplo, como eu falei, do Lenin. Dá para se estudar essa última fase e pensar, assim como estudar o fascismo e o nazismo, as ditaduras aqui, a brasileira particularmente, né? E estudar o comportamento de determinadas classes, frações de classes, setores, né, como os setores médios, nesses momentos de crise. Ora, o papel do cientista político aí no caso qual é? Não é contar a história do evento propriamente, mas é a de saber retirar desse evento uma teoria que o explique e que também possa explicar outros eventos semelhantes, né? Então a ciência política está... Eu insisto nisso porque esse é um campo aberto para as nossas pesquisas, é interessantíssimo e pouca gente faz trabalhos aí de TCC voltados para essa área, né? E mesmo na academia, né, eu estou fazendo doutorado agora na Unicamp, mas eu faço na filosofia. O pessoal da ciência política tem feito muito trabalho de estudo de caso, né? Assim, o comportamento do eleitorado na cidade não sei da onde, né? Nós precisamos de trabalhos teóricos de peso, né? Como já tivemos, e precisamos de mais, e tem faltado aí. Então, se alguém se candidatar a ser um futuro politólogo, nós estamos precisando de muitos. Concluindo o nosso processo aqui então, né? Nós podemos dizer, né, seguindo aqui um trechinho de um texto do Armando Boito, que a Revolução Francesa criou o Estado, mas isso serve também para a inglesa, tá? A Revolução criou o Estado burguês, quer dizer, um Estado de tipo novo em relação ao outro, e ao fazê-lo fundiu elementos tecnológicos, né, Revolução Agrícola, manufatura, econômicos e sociais, novos, desenvolvimento do comércio, das cidades, concentração da riqueza, desapropriação dos trabalhadores, aglutinação de novos interesses, novas ideologias, forjados por um longo desenvolvimento histórico numa unidade estrutural nova. Qual unidade estrutural nova? O modo de produção capitalista. Lendo isso sem os parênteses, dá mais sentido, a Revolução criou o Estado burguês e, ao fazê-lo, fundiu elementos tecnológicos, econômicos e sociais novos, forjados por um longo desenvolvimento histórico numa unidade estrutural nova, que é o modo de produção capitalista. Esse mesmo que vai, a partir desses processos revolucionários, se consolidar na Inglaterra, na França, ao longo do século XIX, mais para o final do século XIX, né, na Alemanha, na Itália, em outros importantes países europeus, e lançar os seus tentáculos pelo resto do mundo. Se lá a tarefa deles era a de pôr fim à ordem feudal e ao regime absolutista e tentar construir uma sociedade nova, para alguns de nós, né, também pode ficar aí a tarefa de pensar nas possibilidades da construção de uma outra sociedade já, diferente dessa que se originou da Revolução Inglesa, da Revolução Francesa, uma sociedade nova que resolva elementos muito antigos, né, que a sociedade capitalista não pôde resolver, embora tenha prometido isso, né, no processo revolucionário francês particularmente. Mas isso já é outra história para nós, né? Então nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês participem do Fórum de Dúvidas da semana, para que a gente possa discutir esses temas, aí, as dúvidas, enfim, as discordâncias. E nós nos vemos mais adiante aí na discussão daqui da América Latina, dos processos de independência do século XIX, dos países latino-americanos e do Brasil especificamente. Então até mais.